Suelen olhou para João, incrédula. A discussão que começara como uma simples diferença de opinião havia se transformado em uma briga acalorada. João, com o rosto vermelho de raiva, apontava para a porta, gritando palavras que Suelen nunca imaginou ouvir. Você e o Pedro têm que sair daqui. Berrou João. Eu não aguento mais essa vida. Não quero mais responsabilidades. Suelen tentou argumentar, mas João estava irredutível. Ele pegou uma mala do armário e jogou-a na cama, ordenando que Suelen arrumasse suas coisas e as de Pedro. Com lágrimas nos olhos, Suelen começou a juntar algumas roupas, tentando manter a calma para não assustar Pedro, que observava tudo da porta do quarto, confuso e triste. Mãe, o que está acontecendo? Perguntou Pedro, com a voz trêmula. Suelen se aproximou do filho e o abraçou forte, tentando conter as lágrimas. Vamos sair um pouco, querido. Tudo vai ficar bem, disse ela, com a voz embargada. Com a mala nas mãos, Suelen e Pedro saíram de casa. A porta se fechou atrás deles com um baque surdo, ecoando o fim de uma vida que Suelen pensava ser estável. Eles caminharam pela rua, sem saber para onde ir. Suelen sentia um misto de tristeza, raiva e medo, mas sabia que precisava ser forte por Pedro. Enquanto caminhavam, Suelen tentava pensar em um lugar seguro para passar a noite. Ela não tinha muitos amigos próximos e sua família morava longe. A única opção que lhe ocorreu foi procurar um abrigo para mulheres que ela sabia existir na cidade. Com determinação, ela seguiu em frente, segurando a mão de Pedro com firmeza. Ao chegar ao abrigo, Suelen foi recebida por voluntárias que a acolheram com carinho. Elas ofereceram uma cama para Suelen e Pedro passarem a noite e garantiram que ela teria apoio para encontrar um emprego e um lugar para morar. Suelen agradeceu, sentindo um alívio momentâneo. Naquela noite, enquanto Pedro dormia ao seu lado, Suelen fez uma promessa silenciosa. Ela jurou que faria de tudo para dar uma vida melhor ao filho, para que ele nunca mais precisasse passar por uma situação como aquela. Com essa determinação no coração, ela adormeceu, sonhando com um futuro mais brilhante. A manhã chegou com uma luz suave entrando pela janela do abrigo. Suelen acordou cedo, determinada a começar sua nova vida. Pedro ainda dormia tranquilamente ao seu lado, e ela aproveitou para observar o rosto sereno do filho. Aquele momento de paz a fortaleceu. Depois de se arrumar, Suelen foi até a cozinha do abrigo, onde as voluntárias já estavam preparando o café da manhã. Ela se sentou à mesa com Pedro, que agora estava acordado e curioso sobre o novo ambiente. Enquanto comiam, Suelen explicou a situação ao filho da melhor maneira possível, garantindo que tudo ficaria bem. Após o café, Suelen se dirigiu ao escritório do abrigo, onde uma das voluntárias, chamada Clara, a ajudaria a procurar emprego. Clara era uma mulher de meia idade, com um sorriso acolhedor e uma energia contagiante. Ela entregou a Suelen uma lista de vagas disponíveis e a orientou sobre como se preparar para as entrevistas. Suelen, você é uma mulher forte e capaz. Tenho certeza de que encontrará algo rapidamente, disse Clara, com um tom encorajador. Suelen agradeceu e começou a analisar as vagas. Ela tinha experiência como assistente administrativa e sabia que poderia se destacar em qualquer empresa. Com determinação, começou a enviar currículos e a fazer ligações, marcando entrevistas para os dias seguintes. Enquanto Suelen se dedicava à busca por emprego, Pedro brincava com outras crianças no pátio do abrigo. Ele parecia mais tranquilo, e Suelen sentia um alívio ao ver o filho se adaptando tão bem à nova situação. Os dias seguintes foram intensos. Suelen participou de várias entrevistas, sempre se apresentando com profissionalismo e confiança. Ela sabia que precisava impressionar para garantir um emprego que lhe permitisse sustentar a si mesma e a Pedro. Finalmente, após uma semana de buscas, Suelen recebeu uma ligação de uma grande empresa. A voz do outro lado da linha era calma e profissional, informando que ela havia sido selecionada para a vaga de assistente administrativa. Suelen sentiu uma onda de alegria e alívio. Parabéns, Suelen. Gostaríamos que você começasse o quanto antes. Pode vir amanhã para assinar o contrato e conhecer a equipe? Perguntou a pessoa ao telefone. Claro, estarei aí amanhã cedo,
respondeu Suelen, com um sorriso no rosto. Naquela noite, Suelen compartilhou a notícia com Pedro e as voluntárias do abrigo. Todos celebraram a conquista, e Suelen sentiu que estava dando o primeiro passo para uma vida melhor. Ela sabia que ainda havia muitos desafios pela frente, mas estava pronta para enfrentá-los. Com o coração cheio de esperança, Suelen adormeceu, sonhando com o futuro que estava construindo para si mesma e para Pedro. A manhã seguinte chegou com uma mistura de ansiedade e entusiasmo. Suelen acordou cedo, se arrumou com esmero e acordou Pedro com um beijo na testa. Ela explicou que hoje era um dia especial, pois começaria seu novo emprego. Pedro, ainda sonolento, sorriu e desejou boa sorte à mãe. Suelen chegou à empresa pontualmente, impressionada com a grandiosidade do prédio. A recepcionista a direcionou ao Departamento de Recursos Humanos, onde ela foi recebida por uma mulher simpática chamada Ana. Após assinar o contrato e receber as orientações iniciais, Suelen foi levada até sua mesa de trabalho. O escritório era moderno e bem iluminado, com uma atmosfera profissional e acolhedora. Suelen foi apresentada à equipe, que a recebeu com sorrisos e palavras de boas-vindas. Ela sentiu uma onda de alívio ao perceber que o ambiente era amigável e colaborativo. A primeira tarefa de Suelen foi organizar a agenda do CEO, Carlos. Ela não sabia, mas Carlos era o ex-chefe de João. A coincidência era algo que Suelen nem poderia imaginar, e ela se dedicou ao trabalho com toda a sua competência e dedicação. Os dias passaram rapidamente, e Suelen se adaptou com facilidade à nova rotina. Ela se destacava pela sua eficiência e proatividade, impressionando todos ao redor. Carlos, que observava de perto o desempenho de Suelen, ficou particularmente impressionado com a dedicação e o profissionalismo dela. Em uma manhã agitada, Carlos chamou Suelen ao seu escritório. Ele precisava de ajuda para organizar uma reunião importante com investidores. Suelen entrou no escritório de Carlos com um caderno de anotações e uma caneta, pronta para anotar todas as instruções. Suelen, preciso que você organize a reunião com os investidores para a próxima semana. Quero que tudo esteja perfeito, desde a apresentação até o coffee break, disse Carlos, com um tom firme, mas gentil. Claro, Carlos. Vou cuidar de tudo, respondeu Suelen, com confiança. Nos dias seguintes, Suelen trabalhou incansavelmente para garantir que a reunião fosse um sucesso. Ela coordenou a equipe de apoio, preparou a apresentação e cuidou de todos os detalhes do coffee break. No dia da reunião, tudo correu perfeitamente, e Carlos ficou extremamente satisfeito com o resultado. Suelen, você fez um trabalho excepcional. Estou muito impressionado com a sua dedicação e competência, elogiou Carlos, com um sorriso. Suelen agradeceu, sentindo-se orgulhosa de si mesma. Ela sabia que estava no caminho certo para construir uma vida melhor para ela e para Pedro. A cada dia que passava, Suelen se sentia mais confiante e determinada a alcançar seus objetivos. Enquanto isso, Pedro se adaptava bem à nova rotina. Ele passava as tardes em uma escolinha próxima ao abrigo, onde fazia amigos e se divertia. Suelen se sentia grata por ver o filho feliz e seguro, mesmo em meio às dificuldades. Com o passar das semanas, Suelen se tornou uma peça fundamental na empresa. Seus colegas a admiravam pela sua capacidade de resolver problemas e pela sua atitude positiva. Carlos, por sua vez, começou a perceber que havia algo especial em Suelen, algo que ia além do profissionalismo. O escritório estava mais movimentado do que o normal naquela manhã. Suelen chegou cedo, como de costume, e já encontrou várias mensagens e tarefas urgentes na sua mesa. Ela respirou fundo e começou a organizar o dia, priorizando as atividades mais importantes. Enquanto Suelen estava concentrada em seu trabalho, Carlos entrou no escritório. Ele parecia preocupado, mas ao ver Suelen, seu semblante mudou. Ele se aproximou da mesa dela com um sorriso. Bom dia, Suelen. Preciso da sua ajuda com um projeto importante. Pode vir ao meu escritório em alguns minutos? Perguntou Carlos, com um tom gentil. Claro, Carlos. Já estou terminando aqui e vou até lá, respondeu Suelen, retribuindo o sorriso.
Alguns minutos depois, Suelen bateu levemente na porta do escritório de Carlos e entrou. Ele estava de pé, olhando pela janela, com uma expressão pensativa. Ao vê-la, ele se virou e a convidou para se sentar. Suelen, estamos prestes a iniciar um novo projeto que pode ser um divisor de águas para a empresa. Preciso de alguém competente e dedicado para me ajudar a coordenar tudo. Pensei em você, disse Carlos, olhando diretamente nos olhos dela. Suelen sentiu uma mistura de surpresa e orgulho. Ela sabia que era uma grande responsabilidade, mas estava pronta para o desafio. Fico muito grata pela confiança, Carlos. Pode contar comigo, respondeu Suelen, com determinação. Nos dias seguintes, Suelen e Carlos trabalharam juntos intensamente. Eles passavam longas horas no escritório, discutindo estratégias, revisando documentos e coordenando equipes. A cada reunião, Suelen se mostrava mais competente e eficiente, impressionando Carlos ainda mais. Em uma tarde particularmente agitada, Carlos sugeriu que fizessem uma pausa para almoçar. Eles foram a um restaurante próximo, onde puderam relaxar um pouco e conversar sobre assuntos que não envolviam trabalho. Suelen, você nunca me contou muito sobre você. Como veio parar na empresa? Perguntou Carlos, curioso. Suelen hesitou por um momento, mas decidiu ser sincera. Ela contou sobre a separação com João, a expulsão de casa e a busca por um emprego para sustentar a si mesma e a Pedro. Carlos ouviu atentamente, com uma expressão de empatia. Você é uma mulher incrível, Suelen. Admiro muito a sua força e determinação, disse Carlos, com um tom de respeito. Suelen agradeceu, sentindo-se grata pela compreensão de Carlos. A conversa fluiu naturalmente, e eles perceberam que tinham muito em comum. Ambos valorizavam a família, o trabalho duro e a honestidade. Ao longo das semanas, Suelen e Carlos continuaram a trabalhar juntos, e a conexão entre eles se fortaleceu. Eles se apoiavam mutuamente, compartilhavam ideias e celebravam as conquistas. Suelen começou a perceber que havia algo especial em Carlos, algo que ia além do profissionalismo. Enquanto isso, Pedro também sentia os efeitos positivos da nova vida de Suelen. Ele estava mais feliz e seguro, e Suelen se sentia realizada ao ver o filho prosperando. Ela sabia que estava no caminho certo e que, com dedicação e esforço, conseguiria construir um futuro melhor para ambos. O projeto que Suelen e Carlos estavam coordenando avançava a passos largos. As longas horas de trabalho e a dedicação de ambos começavam a dar frutos, e a empresa estava prestes a alcançar um novo patamar de sucesso. A conexão entre Suelen e Carlos se fortalecia a cada dia, e eles percebiam que a parceria profissional estava se transformando em algo mais. Em uma tarde de sexta-feira, após uma semana particularmente intensa, Carlos sugeriu que saíssem para jantar. Ele queria agradecer a Suelen pelo excelente trabalho e também relaxar um pouco após tantos dias de esforço contínuo. Suelen, você merece uma pausa. Que tal jantarmos juntos hoje? Conheço um restaurante ótimo aqui perto, disse Carlos, com um sorriso convidativo. Suelen hesitou por um momento, mas aceitou o convite. Ela sabia que precisava de um tempo para relaxar e também estava curiosa para conhecer mais sobre Carlos fora do ambiente de trabalho. O restaurante era aconchegante e elegante, com uma atmosfera acolhedora. Suelen e Carlos se sentaram a uma mesa reservada, e a conversa fluiu naturalmente. Eles falaram sobre o projeto, sobre os desafios enfrentados e sobre as conquistas alcançadas. Mas, à medida que a noite avançava, a conversa se tornou mais pessoal. Suelen, você nunca me contou muito sobre o Pedro. Como ele está se adaptando à nova vida? Perguntou Carlos, genuinamente interessado. Suelen sorriu ao pensar no filho. Pedro está muito bem. Ele adora a escolinha e fez muitos amigos. Está mais feliz e seguro, e isso me deixa muito aliviada, respondeu Suelen, com os olhos brilhando de orgulho. Carlos ouviu atentamente, admirando a força e a dedicação de Suelen. Ele percebeu que havia algo especial nela, algo que ia além da competência profissional. A conexão entre eles se fortalecia a cada momento, e ambos sentiam uma atração mútua que não podiam ignorar. Após o jantar,
Carlos sugeriu que caminhassem um pouco pelo parque próximo ao restaurante. A noite estava agradável, com uma brisa suave e um céu estrelado. Eles caminharam lado a lado, conversando e rindo, sentindo-se cada vez mais à vontade na companhia um do outro. Suelen, quero que saiba que admiro muito a sua força e determinação. Você é uma mulher incrível, e estou muito feliz por termos nos conhecido, disse Carlos, olhando nos olhos dela. Suelen sentiu um frio na barriga ao ouvir as palavras de Carlos. Ela também sentia uma conexão especial com ele e estava grata por tudo o que ele havia feito por ela. Obrigada, Carlos. Também estou muito feliz por termos nos conhecido. Você tem sido um grande apoio para mim, respondeu Suelen, com um sorriso tímido. A noite terminou com um abraço aconchegante e a promessa de mais momentos juntos. Suelen e Carlos sabiam que estavam no início de algo especial, algo que poderia transformar suas vidas de maneiras que ainda não podiam imaginar. Nos dias seguintes, a rotina de trabalho continuou intensa, mas a conexão entre Suelen e Carlos se fortalecia cada vez mais. Eles se apoiavam mutuamente, compartilhavam ideias e celebravam as conquistas. A parceria profissional estava se transformando em uma amizade profunda, com a promessa de algo ainda mais especial. As semanas passaram rapidamente, e a conexão entre Suelen e Carlos se tornou cada vez mais evidente. Eles passavam longas horas juntos no escritório, trabalhando em projetos importantes, mas também encontravam tempo para conversar e compartilhar momentos pessoais. A amizade que havia se formado entre eles estava se transformando em algo mais profundo. Em uma tarde de sábado, Carlos sugeriu que fizessem um passeio no parque com Pedro. Ele queria conhecer melhor o filho de Suelen e passar um tempo agradável ao ar livre. Suelen aceitou o convite com entusiasmo, sabendo que Pedro adoraria a ideia. O parque estava cheio de vida, com crianças brincando e famílias aproveitando o dia ensolarado. Pedro correu animado em direção aos brinquedos, enquanto Suelen e Carlos caminhavam lado a lado, conversando e rindo. A atmosfera era leve e descontraída, e ambos sentiam uma felicidade genuína na companhia um do outro. Suelen, Pedro é um menino incrível. Você fez um trabalho maravilhoso com ele, elogiou Carlos, observando Pedro brincar com outras crianças. Suelen sorriu, sentindo-se orgulhosa. Obrigada, Carlos. Ele é a minha maior alegria e motivação, respondeu Suelen, com os olhos brilhando de amor. Enquanto caminhavam pelo parque, Suelen e Carlos conversavam sobre diversos assuntos. Eles compartilhavam histórias, riam juntos e sentiam uma conexão cada vez mais forte. Pedro, por sua vez, se divertia com as brincadeiras e se aproximava de Carlos com naturalidade, sentindo-se à vontade na presença dele. Após algumas horas no parque, eles decidiram almoçar em um restaurante próximo. O almoço foi alegre e descontraído, com Pedro contando histórias engraçadas da escola e Suelen e Carlos rindo juntos. A conexão entre eles era palpável, e todos sentiam uma felicidade genuína. Nos dias seguintes, Suelen e Carlos continuaram a se encontrar fora do ambiente de trabalho. Eles saíam para jantar, passeavam pelo parque e compartilhavam momentos especiais. A amizade que havia se formado entre eles estava se transformando em um romance, e ambos sentiam uma atração mútua que não podiam ignorar. Em uma noite especial, Carlos convidou Suelen para jantar em um restaurante elegante. A atmosfera era romântica, com velas acesas e uma música suave ao fundo. Eles conversaram e riram juntos, sentindo uma conexão profunda e genuína. Suelen, quero que saiba que você se tornou uma pessoa muito especial para mim. Admiro a sua força, a sua determinação e a sua bondade. Quero estar ao seu lado e apoiá-la em tudo o que precisar, disse Carlos, olhando nos olhos dela. Suelen sentiu um frio na barriga ao ouvir as palavras de Carlos. Ela também sentia uma conexão especial com ele e estava grata por tudo o que ele havia feito por ela. Carlos, você também se tornou uma pessoa muito especial para mim. Estou muito feliz por termos nos conhecido e por estarmos juntos nessa jornada, respondeu Suelen, com um sorriso tímido. A noite terminou com um beijo apaixonado e a promessa de um futuro juntos. Suelen e Carlos sabiam que estavam no início de algo especial,
algo que poderia transformar suas vidas de maneiras que ainda não podiam imaginar. Os dias se passaram e o relacionamento entre Suelen e Carlos se fortaleceu ainda mais. Eles compartilhavam momentos especiais, apoiavam-se mutuamente e construíam uma conexão cada vez mais profunda. Suelen sentia-se feliz e realizada, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Em uma manhã ensolarada, Suelen estava organizando alguns documentos no escritório quando encontrou um arquivo antigo. Curiosa, ela abriu o arquivo e começou a ler. Seu coração acelerou ao perceber que o documento mencionava João, seu ex-marido. Ao continuar a leitura, Suelen descobriu que Carlos era o ex-chefe de João. A descoberta a deixou chocada. Ela nunca havia imaginado que Carlos e João tivessem qualquer tipo de conexão. Suelen sentiu uma mistura de surpresa e preocupação, mas decidiu que precisava conversar com Carlos sobre o assunto. Naquela tarde, Suelen pediu para falar com Carlos em particular. Eles se encontraram no escritório dele, e Suelen mostrou o arquivo que havia encontrado. Carlos olhou para o documento, surpreso, e depois olhou para Suelen com uma expressão séria. Suelen, eu não sabia que João era seu ex-marido. Isso é uma coincidência incrível, disse Carlos, com sinceridade. Suelen sentiu um alívio ao perceber que Carlos estava sendo honesto. Ela explicou a situação e compartilhou suas preocupações. Carlos ouviu atentamente e a tranquilizou, garantindo que a relação deles era uma coincidência e que nada mudaria entre eles. Suelen, o que importa é o presente e o futuro que estamos construindo juntos. Não quero que essa descoberta afete o nosso relacionamento, disse Carlos, com um tom firme, mas gentil. Suelen agradeceu e sentiu-se mais tranquila. Ela sabia que podia confiar em Carlos e que ele estava ao seu lado, apoiando-a em tudo. A conversa terminou com um abraço aconchegante e a promessa de continuarem juntos, superando qualquer obstáculo. Nos dias seguintes, Suelen e Carlos continuaram a trabalhar juntos e a compartilhar momentos especiais. A descoberta sobre a conexão entre Carlos e João não afetou o relacionamento deles, e eles se fortaleceram ainda mais. Suelen sentia-se grata por ter Carlos ao seu lado, apoiando-a e incentivando-a a seguir em frente. Enquanto isso, Pedro também sentia os efeitos positivos da nova vida de Suelen. Ele estava mais feliz e seguro, e Suelen se sentia realizada ao ver o filho prosperando. Ela sabia que estava no caminho certo e que, com dedicação e esforço, conseguiria construir um futuro melhor para ambos. A rotina de trabalho continuava intensa, mas Suelen e Carlos encontravam tempo para relaxar e aproveitar a companhia um do outro. Eles saíam para jantar, passeavam pelo parque e compartilhavam momentos especiais. A conexão entre eles se fortalecia a cada dia, e ambos sentiam uma felicidade genuína. O tempo passou e a vida de Suelen estava cada vez mais estável e feliz. Ela e Carlos continuavam a fortalecer seu relacionamento, enquanto Pedro se adaptava maravilhosamente à nova rotina. A empresa prosperava, e Suelen se destacava cada vez mais por sua competência e dedicação. No entanto, uma sombra do passado estava prestes a ressurgir. João, o ex-marido de Suelen, começou a refletir sobre suas atitudes e a sentir um profundo arrependimento. Ele percebeu que havia cometido um erro ao expulsar Suelen e Pedro de casa e que sua vida estava vazia sem eles. Determinado a reconquistar Suelen, João decidiu procurar Carlos, seu ex-chefe, para pedir ajuda. Ele sabia que Carlos era uma pessoa influente e respeitada, e acreditava que ele poderia interceder a seu favor. Em uma manhã ensolarada, João chegou ao escritório de Carlos. Ele estava nervoso, mas determinado a fazer o que fosse necessário para reconquistar Suelen. A recepcionista o anunciou, e Carlos, surpreso, pediu que ele entrasse. João, o que você está fazendo aqui? Perguntou Carlos, com um tom sério. João respirou fundo e começou a explicar. Carlos, eu cometi um grande erro ao expulsar Suelen e Pedro de casa. Estou arrependido e quero reconquistá-los. Preciso da sua ajuda para isso, disse João, com uma expressão de arrependimento. Carlos ouviu atentamente, mas sua expressão era de desaprovação.
Ele sabia o quanto Suelen havia sofrido por causa das atitudes de João e não estava disposto a facilitar as coisas para ele. João, você causou muito sofrimento a Suelen e Pedro. Eles estão reconstruindo suas vidas e não precisam de mais confusão. Acho que você deve respeitar a nova vida deles e seguir em frente, disse Carlos, com firmeza. João tentou argumentar, mas Carlos foi irredutível. Ele explicou que Suelen estava feliz e que ele não permitiria que João interferisse na vida dela novamente. João saiu do escritório de Carlos, sentindo-se envergonhado e arrependido. Enquanto isso, Suelen continuava sua rotina sem saber da visita de João. Ela estava focada em seu trabalho e em seu relacionamento com Carlos, sentindo-se cada vez mais realizada e feliz. Pedro também estava prosperando, fazendo amigos na escola e se adaptando bem à nova vida. Carlos decidiu não contar a Suelen sobre a visita de João, pois não queria causar-lhe preocupações desnecessárias. Ele sabia que Suelen estava em um momento de paz e felicidade e queria protegê-la de qualquer perturbação. Os dias passaram, e a vida de Suelen e Carlos continuou a prosperar. Eles compartilhavam momentos especiais, apoiavam-se mutuamente e construíam um futuro juntos. A conexão entre eles se fortalecia a cada dia, e ambos sentiam uma felicidade genuína. A vida de Suelen estava em um momento de paz e felicidade. Ela e Carlos continuavam a fortalecer seu relacionamento, enquanto Pedro se adaptava maravilhosamente à nova rotina. A empresa prosperava, e Suelen se destacava cada vez mais por sua competência e dedicação. No entanto, uma sombra do passado estava prestes a ressurgir novamente. João, após ser repreendido por Carlos, decidiu que precisava falar diretamente com Suelen. Ele sabia que havia cometido um erro grave e estava determinado a reconquistar a confiança dela, mesmo que isso significasse enfrentar a rejeição. Em uma tarde de sábado, João apareceu na casa de Suelen e Carlos. Ele estava nervoso, mas determinado a fazer o que fosse necessário para pedir perdão. Suelen estava no jardim com Pedro, aproveitando o dia ensolarado, quando ouviu a campainha tocar. Ao abrir a porta, Suelen ficou surpresa ao ver João parado na entrada. Ele parecia abatido e arrependido, mas Suelen sentiu uma onda de raiva e desconfiança ao vê-lo. "O que você está fazendo aqui, João?" perguntou Suelen, com um tom frio. João respirou fundo e começou a explicar. "Suelen, eu cometi um grande erro ao expulsar você e Pedro de casa. Estou arrependido e quero pedir perdão. Quero reconquistar a confiança de vocês e fazer parte da vida de Pedro novamente", disse João, com uma expressão de arrependimento. Suelen ouviu atentamente, mas sua expressão era de desconfiança. Ela sabia o quanto havia sofrido por causa das atitudes de João e não estava disposta a permitir que ele interferisse na nova vida que havia construído. "João, você causou muito sofrimento a mim e a Pedro. Nós estamos reconstruindo nossas vidas e não precisamos de mais confusão. Acho que você deve respeitar a nova vida que construímos e seguir em frente", disse Suelen, com firmeza. João tentou argumentar, mas Suelen foi irredutível. Ela explicou que estava feliz com Carlos e que Pedro estava prosperando na nova vida. João saiu da casa de Suelen, sentindo-se envergonhado e arrependido. Pedro, que observava a cena de longe, se aproximou de Suelen e a abraçou forte. Ele sentia orgulho da mãe por ter sido firme e por ter protegido a nova vida que haviam construído juntos. "Mãe, você foi incrível. Estou muito orgulhoso de você", disse Pedro, com um sorriso no rosto. Suelen retribuiu o abraço e sentiu uma onda de amor e gratidão. Ela sabia que havia tomado a decisão certa e que estava no caminho certo para construir um futuro melhor para ela e para Pedro. Nos dias seguintes, Suelen e Carlos continuaram a fortalecer seu relacionamento. Eles compartilhavam momentos especiais, apoiavam-se mutuamente e construíam um futuro juntos. A conexão entre eles se fortalecia a cada dia, e ambos sentiam uma felicidade genuína. Após a visita de João, Suelen sentiu um alívio imenso. Ela sabia que havia tomado a decisão certa ao rejeitá-lo e que agora poderia focar completamente em sua nova vida com Carlos e Pedro. A vida dela estava mais estável e feliz do que nunca,
e ela estava determinada a celebrar cada momento. Com o passar das semanas, Suelen e Carlos decidiram oficializar seu relacionamento. Eles planejaram uma cerimônia de casamento simples, mas cheia de significado. Queriam compartilhar sua felicidade com amigos e familiares, e celebrar o amor que havia nascido entre eles. O dia do casamento chegou, e o clima estava perfeito. A cerimônia foi realizada em um jardim decorado com flores e luzes suaves. Suelen estava radiante em seu vestido branco, e Carlos, elegante em seu terno, não conseguia tirar os olhos dela. Pedro, vestido como um pequeno cavalheiro, estava ao lado deles, orgulhoso e feliz. A cerimônia foi emocionante e cheia de amor. Suelen e Carlos trocaram votos sinceros, prometendo apoiar-se mutuamente e construir um futuro juntos. Pedro, com lágrimas nos olhos, observava tudo com um sorriso no rosto. Ele sabia que sua mãe estava feliz e que agora tinham uma família completa. Após a cerimônia, todos se reuniram para a recepção. A festa foi alegre e descontraída, com música, dança e muita comemoração. Suelen e Carlos dançaram juntos, riram com os amigos e celebraram a nova fase de suas vidas. Pedro também se divertiu, brincando com os outros convidados e sentindo-se parte de uma grande família. Durante a festa, Carlos fez um discurso emocionante. Ele agradeceu a todos pela presença e falou sobre o quanto Suelen havia transformado sua vida. Ele destacou a força, a determinação e o amor dela, e prometeu ser o melhor marido e pai que poderia ser. Suelen, você é a mulher mais incrível que já conheci. Sua força, sua determinação e seu amor me inspiram todos os dias. Prometo estar ao seu lado, apoiando-a em tudo e construindo um futuro maravilhoso para nós três, disse Carlos, com a voz embargada. Suelen, com lágrimas nos olhos, agradeceu e retribuiu as palavras de Carlos. Ela falou sobre o quanto ele havia sido importante em sua vida e sobre o quanto estava grata por tudo o que haviam construído juntos. Carlos, você é o homem mais maravilhoso que já conheci. Sua bondade, seu apoio e seu amor me fortalecem todos os dias. Estou muito feliz por termos nos encontrado e por estarmos juntos nessa jornada, disse Suelen, com um sorriso radiante. A festa continuou até tarde da noite, com todos celebrando a união de Suelen e Carlos. Foi um dia inesquecível, cheio de amor, alegria e esperança para o futuro. Os dias que se seguiram ao casamento foram marcados por uma felicidade plena e contínua. Suelen e Carlos estavam mais unidos do que nunca, e Pedro se adaptava maravilhosamente à nova família. A vida deles era um reflexo de amor, apoio mútuo e realizações. Suelen continuava a se destacar na empresa, assumindo cada vez mais responsabilidades e se tornando uma figura central na equipe. Seu trabalho era reconhecido por todos, e ela sentia uma enorme satisfação em contribuir para o sucesso da empresa. Carlos, por sua vez, estava mais orgulhoso do que nunca de sua esposa e parceira. Pedro, agora com uma estrutura familiar sólida, florescia em todos os aspectos. Ele se destacava na escola, fazia muitos amigos e se envolvia em atividades extracurriculares que o enchiam de alegria. Suelen e Carlos acompanhavam de perto o desenvolvimento de Pedro, sempre presentes e apoiando em tudo o que ele precisava. A nova casa da família era um refúgio de paz e amor. Suelen, Carlos e Pedro passavam os fins de semana juntos, explorando novos lugares, fazendo piqueniques no parque e compartilhando momentos preciosos. A conexão entre eles se fortalecia a cada dia, e todos sentiam uma felicidade genuína. Em uma noite tranquila, enquanto Pedro dormia, Suelen e Carlos se sentaram no sofá da sala, conversando sobre o futuro. Eles compartilhavam sonhos e planos, imaginando todas as possibilidades que a vida poderia oferecer. Suelen, estou tão feliz com tudo o que construímos juntos. Não consigo imaginar minha vida sem você e Pedro, disse Carlos, segurando a mão de Suelen. Suelen sorriu, sentindo-se grata por tudo o que haviam conquistado. Carlos, você e Pedro são a minha vida. Estou muito feliz por termos nos encontrado e por estarmos juntos nessa jornada. O futuro nos reserva tantas coisas maravilhosas, e estou ansiosa para viver cada momento ao seu lado, respondeu Suelen,
com os olhos brilhando de amor. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Suelen e Carlos continuavam a trabalhar juntos, apoiando-se mutuamente e celebrando cada conquista. A empresa prosperava, e Suelen se tornou uma líder respeitada e admirada por todos. Pedro crescia saudável e feliz, sempre apoiado por Suelen e Carlos. Ele se destacava na escola e nas atividades extracurriculares, e seus pais sentiam um orgulho imenso ao ver o quanto ele estava prosperando. A vida da família era um reflexo de amor, apoio mútuo e realizações. Suelen, Carlos e Pedro viviam felizes, com Suelen trabalhando na empresa e Pedro estudando. Eles superaram todas as dificuldades e construíram uma vida plena e amorosa. Suelen se sentia realizada e grata por tudo o que haviam conquistado juntos. O tempo passou, e a vida de Suelen, Carlos e Pedro estava mais estável e feliz do que nunca. Eles haviam superado todas as dificuldades e construído uma vida plena e amorosa. Suelen se sentia realizada e grata por tudo o que haviam conquistado juntos. Em uma manhã ensolarada, Suelen decidiu compartilhar sua história em um blog. Ela queria inspirar outras mulheres que, assim como ela, enfrentavam desafios e buscavam uma vida melhor. Com determinação, Suelen começou a escrever sobre sua jornada, desde o momento em que foi expulsa de casa até a construção de uma nova vida ao lado de Carlos e Pedro. O blog de Suelen rapidamente ganhou popularidade. Mulheres de todo o país começaram a seguir sua história, inspiradas pela força, determinação e amor que ela compartilhava em cada post. Suelen recebia mensagens de apoio e agradecimento, e sentia uma enorme satisfação em saber que estava fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. Em um de seus posts mais emocionantes, Suelen escreveu: "Queridas amigas, hoje quero compartilhar com vocês um pouco da minha história. Há alguns anos, fui expulsa de casa com meu filho, Pedro. Passei por momentos de grande dificuldade, mas nunca desisti de lutar por uma vida melhor. Conheci Carlos, meu atual marido, e juntos construímos uma família amorosa e unida. Se você está passando por um momento difícil, quero que saiba que não está sozinha. Você tem a força e a capacidade de superar qualquer obstáculo e construir uma vida melhor para si mesma e para seus filhos. Acredite em você, busque apoio e nunca desista de seus sonhos. Gostaria de convidar todas vocês a compartilharem suas histórias de superação nos comentários. Vamos nos inspirar mutuamente e mostrar ao mundo que somos capazes de transformar nossas vidas. Juntas, somos mais fortes. Com amor. Suelen." O post de Suelen teve um impacto imenso. Mulheres de todo o país começaram a compartilhar suas histórias de superação, inspirando umas às outras e criando uma rede de apoio e amor. Suelen se sentia realizada ao ver o quanto sua história estava fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. A vida de Suelen, Carlos e Pedro continuava a prosperar. Eles viviam felizes, com Suelen trabalhando na empresa e Pedro estudando. A família era um reflexo de amor, apoio mútuo e realizações. Suelen se sentia grata por tudo o que haviam conquistado juntos e estava determinada a continuar inspirando outras mulheres a buscar uma vida melhor.